Olá, você que nos assiste aqui pela TV Legislativa, está começando mais uma edição do TVL Comunidade. Hoje eu convidei o eletricista Almir Boss, que há algum tempo já ele vem decorando, iluminando uma casa de sua propriedade no Garcia. E esse ano a novidade é que os vizinhos abraçaram a ideia para entrar no clima natalino. Almir, que prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, Minoso. Há quanto tempo o senhor começou com essa ideia de iluminar a casa nessa época de Natal? Sempre desde criança eu gostei do Natal, né? Então é uma coisa que já vem desde criança já, né? Então, mas assim que eu tive mais coisas, assim que eu comecei, foi em 2015 em diante, né? 2014, mais ou menos, eu já comecei, já tinha um pouco mais de luzes, né? Aí eu comecei a consertar. Antes eu também não consertava. Pensei, pô, tudo onde eu estou comprando e jogando fora. Então eu pensei, vou tentar consertar isso. Aí comecei a consertar, criei gosto daquilo e foi embora. E cada ano foi aumentando mais, cada ano mais, cada ano mais. Hoje está... Quer dizer que o senhor iniciou esse processo de uma forma modesta, mas agora já tem algumas lâmpadas iluminando a casa. Né? Algumas 1000 lâmpadas. Esse ano são acima de 115 mil lâmpadas. Né? Olha só. E 90% do que tem lá é reciclado. Então... 90% da iluminação que tem lá hoje ia para o lixo. Então as pessoas não, porque a maioria das pessoas não sabem consertar, entendeu? E não gostam. Eu falo com outros eletricistas da mesma profissão que eu, eles odeiam fazer isso. Tu é louco fazer isso. Eles me chamam de doida. Eles dizem, não, é um hobby. Para mim aquilo lá é um hobby e uma terapia. Mas é trabalhoso, né? É muito trabalhoso. É o ano todo. Assim, porque agora a casa ficou bonita. Sim, né? Mas é um trabalho que vem de longa data. É um trabalho bem minucioso. Tu tem que começar, que nem agora, em janeiro a gente recolhe tudo, né? É revisado tudo, guardado tudo em caixas de isopores, e lá dentro da caixa de isopor a gente tem que botar um produto para não pegar umidade. Tem tudo isso. Cada 2 meses você tem que olhar para ver se já tem água dentro daquele potezinho. Se tiver água, tem que tirar fora e trocar de novo. Então, aí tu fica consertando, revisando, vem coisas novas não, coisas que as pessoas não querem mais, que não sabem consertar, eles levam para mim, eu conserto, e vai aumentando cada ano um pouquinho. Especificamente, que materiais são esses que o senhor recicla? São cordões, né, de 100 lâmpadas, 200 lâmpadas, 300 lâmpadas, são cascatas, tem aqueles bichinhos, as renas que a gente chama, né, então a fiação dela está muito ruim, eu tiro fora, conserto um outro cordão e coloco nela de volta, e eu aumento a quantidade de lâmpadas, eu não deixo a mesma quantidade, eu sempre aumento. Eu faço colorida, eu tenho a rena daquela que tem cor azul, tem amarela, tem branca, e tem a cor que vem dela de fábrica já, né? Então a gente faz uma... Agora que está tudo pronto, Almir, a gente visitando a casa, ou as casas, porque como eu disse no início, os vizinhos também abraçaram a ideia, está tudo iluminado, legal. Mas para quem nos assiste agora, eu falei aqui que é no bairro Garcia, especificamente aonde? Qual é o endereço? É na rua Domingos Reichert, é uma transversal da Emílio Thalmann, fundos da Associação Artex. Então é bairro Progresso, né? Aí tem a Associação da Artex. Entra na rua da associação, passa a ponte e pega a direita. Você vai andar 200 metros, você já vê. Da associação, tu já vê as luzes da casa. O Almir, um trabalho similar, o Martim, lá da Itopava Norte, também faz lá na... Sim, sim. Você conhece, já visitou? Eu visito ele todo ano. Então, antigamente, antes do Martin, até tinha na época do Martin também, tinha o Ercílio que fazia aqui na Rua Amazonas, e hoje ele não faz mais, né? Mas eu esteve conversando com ele nesses tempos, ele disse que ele está com a coceirinha na mão para começar de novo. Eu disse, pô, faz, é legal. Então devia ter mais casas em Blumenau. Né? A minha é do Martin hoje, mas eu acharia que devia ter mais casas, mais gente se incentivar em fazer isso, entendeu? Para as pessoas terem um Natal diferente do que a gente tem. Ô Almir, o senhor disse que é trabalhoso, né? Decorar uma casa como a sua. É um trabalho que o senhor faz sozinho ou tem familiares, alguém que também te ajuda? Revisar e consertar é só eu. Daí, às vezes, no final de semana, meus amigos, meus vizinhos lá, que
me ajudam lá na montagem, eles vão lá e vão separar, eles testam o que está bom, né? Aí essa vai separada. O que está com falha já é separada para me consertar durante a semana. Eles me ajudam às vezes para separar e organizar as coisas. Na montagem, então tem bem mais gente. Então os vizinhos abraçam a causa, né? Então eu sempre digo, tem gente que tem inveja dos meus vizinhos que eu tenho, né, cara? Que eles chegam, eles vamos dizer assim, eles não me cobram nada. Simplesmente eles vão lá sábado, domingo, feriado, quando a gente começa a montar e vão embora. A propósito, eu falava dos vizinhos que não só te ajudam, mas também enfeitaram as suas casas. É assim, ó, nada mais justo, né? Eles me ajudam. Pô, por que eu não posso botar uma iluminação na casa deles? Fica uma coisa mais ampla, mais direcionada, entendeu? Então fica muito bonito. Então, são 8 casas esse ano. Elas são mais iluminadas do que ano passado, porque tem mais lâmpadas do que ano passado. Então a gente fez umas coisas totalmente diferentes do ano passado. A casa, a minha casa, tem a minha casa, tem a do meu irmão, tem a da minha mãe, tem a da Ângela, do Cleiton, do Vandré, do Juliano e do meu primo que é de baixo. E ainda peguei uma outra parte de um outro vizinho que nós fizemos um muro dele também ainda. Então ficou uma coisa bem ampla, entendeu? Fica uma coisa mais... Pô, os caras me ajudam, não me cobram nada. Nada mais justo do que eu não botar na casa deles, porque eles têm criança, entendeu? Então a piazada eles ficam... E esse ano, Almir, em razão da pandemia, o Natal tem um outro clima, né? Bem outro. É assim, a gente até na metade do ano não ia fazer. A gente eu fui revisando, fui consertando, fui deixando tudo paradinho. Aí na metade do ano eu cheguei, era mais ou menos no mês de junho, julho, eu chamei o Juliano e o Vandré, que sempre tem mais contato comigo. Disse, ei, gurizada, vamos ou não vamos? Aí fiquemos assim, né, cara, por causa da pandemia, né? Então a gente ficou meio com medo, assim, por causa do tumulto e coisa. Aí, e aí agora? Vamos? Vamos embora, eles falaram. Aí a gente se juntou e aí dali em diante a gente não parou mais daí. Aí era sábado e domingo, de noite quando eu chego em casa do meu trabalho, vou para lá, eu fico até 11h30, meia-noite, 10h30, bato o cansaço, deixo ali e vou dormir, né? Bom, as luzes já foram acesas, quem quiser visitar pode, Sim, pode. Mas dentro daquele protocolo de saúde sanitária, né? Exatamente isso. Mantenha a distância social, usando máscara e tem álcool gel na entrada do túnel. Então, a pessoa que for visitada lá, sempre usando máscara, não tem problema não. E está sendo muito bem assim aceito ainda a ideia de usar máscara. Todo mundo está usando máscara, beleza, ninguém está... Né, o pessoal que está visitando agora lá já, então todo mundo vem com a sua máscara, as crianças, tudo certinho, então não tem incômodo nenhum, né? Almir, vou aproveitar o seu lado profissional, o senhor que é eletricista, para falar, porque fica muito bonita a casa iluminada, as casas iluminadas, essa época, todo mundo monta o presépio em casa, né, a árvore de Natal, o pinheirinho que a gente diz, outros iluminam proporcionalmente, pelo menos alguns detalhes para caracterizar o Natal, a sua casa, o seu apartamento, mas aí entra o lado do cuidado, porque é corrente elétrica que está ali, né? Uma coisa eu sempre digo, antes de você colocar no pinheiro, um pisca, ou qualquer coisa, revise primeiro, dê uma olhada, vê se não tem um fiozinho solto, vê se a capinha não rompeu do lado da luzinha, porque é uma coisa muito sensível. Às vezes um puxãozinho, ela abre do ladinho e às vezes tu não percebe direito. Tu vai lá, coloca a mão e toma um choque. Então, revisa ela, dá uma olhada, pega a lâmpadazinha por lâmpadazinha, olha, vê se não tem nada de errado, vê se não tem um fiozinho solto, vê se não tem um fiozinho descascado. Revisa de novo. Às vezes você passa despercebido e não viu direito. Mesmo que o produto seja novo? Mesmo que o produto seja novo, eu já peguei coisa nova com problema, entendeu? De ela tá furada a capinha e eu estou de chinelo, com o dedo no chão e eu levei um choque. Olha só, o senhor que é eletricista, portanto profissional no assunto. Tu vai pegando ela com a mão e eu fui puxando, fui pegando e levei. Não é um choque forte, mas ele dá um susto legal. E é assim, ó, revisa de novo. E assim, outra coisa, não deixe em alcance de crianças a tomada, principalmente a tomada onde ela é ligada. Se ela ficar para fora da tomadinha um pouquinho, a criança vai lá, pega com a mão.
É um choque que vai levar. Outra coisa, Almir, o pinheirinho com pisca-pisca ligado é um atrativo para quem tem gato, por exemplo, em casa. Gato, cachorro, principalmente. Ele vai lá e rói o fio. A criança vai lá e pega com a mão. E aí o que acontece? Um acidente. Então, mantenha sempre num canto assim, né? mais discreto, mais escondidinho, para não aparecer muito. Que a criança não alcance, nem um cachorrinho. Quando você pega uma tomadinha com o fio, com a gente, o cabo PP, ele tem um duplo isolamento, e faz uma extensãozinha e bota no pinheiro. No meio do talo do pinheiro, assim. Aí a criança não vai chegar tão fácil lá para pegar esse fio. Ou o próprio cachorrinho. O gato tem o costume de subir no pé de pinheiro. E mesmo assim, quando você vai ligar o pisca, nunca liga e sai de casa. Deixar desligado. Desligue, porque pode acontecer acidente, como já aconteceu lá em casa, na iluminação do Natal. Que ele tem um retificadorzinho que a gente chama. E esse retificador, se ele pega uma carga ou dá uma falha, né, ele sai faísca e pode pegar fogo. E já aconteceu isso, tá? Importante essas suas dicas, né? Para que se tenha o máximo de cuidado na instalação e depois, no decorrer... No decorrer do tempo, quando você vai ligar a árvore, vamos dizer, hoje eu vou deixar a árvore ligada, eu vou numa lanchonete, eu vou sair, vou passear, mas daqui a pouco eu estou de volta. Desligue o pisca, não deixe ligado. Almir, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Fica o convite para quem quiser conhecer, então, a Casa Iluminada, as casas, porque são... 8 casas. Lá no bairro Garcia. Isso. Quem quiser ir lá visitar, as portas estão abertas. Então, a gente tinha um horário das 8 às 11 horas. A gente mudou esse horário um pouco. A gente pegou e começou a ligar às 7h30 agora. A gente adiantou meia hora, porque tem pessoas que às vezes moram um pouco mais longe e eles vêm um pouquinho mais cedo. Então, liga às 19h30 e desliga às 23 horas. Aí, final de semana, 19h30 até às 0 hora. Eu queria fazer um agradecimento a todo o pessoal que me ajuda lá, meus vizinhos principalmente. Eu não posso deixar passar isso em branco. Eu tenho que agradecer eles a todo dia, entendeu? Pelo trabalho que eles fazem comigo lá. Muito obrigado para eles, então. E obrigado pelo espaço que vocês cederam também aqui para a gente passar um pouco, umas coisas diferentes para o Natal aí. Nós é que agradecemos. Almir Boss, ele é eletricista, decora, ilumina a casa de sua propriedade, e agora os vizinhos também abraçaram essa ideia e passou a ser um ponto de visitação nessa época de Natal no bairro Garcia. E assim nós concluímos a primeira parte do TVL Comunidade. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do TVL Comunidade. Agora, na segunda parte do programa, eu vou conversar com a Crislaine Ebel Godós. Ela é coordenadora de captação de doadores do EMOSC aqui na cidade de Blumenau. Em época de pandemia, né, que parece não passar, já se vão 8 meses, o estoque oscila e a necessidade de mais doadores. Crislaine, prazer tê-la aqui conosco. Olá, obrigada primeiramente pela oportunidade, né? Realmente, na verdade, nunca foi fácil a gente manter os estoques no Hemocentro, né? Falta de doadores é uma realidade nacional. Infelizmente, sempre tem menos doadores do que o que a gente precisaria. Mas nesse ano realmente está sendo um desafio maior, né? Devido, infelizmente, a essa situação de pandemia, o que tem dificultado muito os nossos trabalhos, principalmente pela questão dos impedimentos relacionados à situação do coronavírus, né? Então, pessoas que são infectadas, pessoas que têm contato com outros infectados ou que ficam em isolamento com seus familiares, tudo isso acaba impedindo as pessoas de doar.
e faz com que a gente tenha aí um grande número de pessoas inaptas à doação por esse motivo. E tem a questão também das pessoas que têm medo, são inseguras, né, para fazer o procedimento. Sim, às vezes medo da picadinha ou agora ainda esse medo extra, né, da questão da contaminação com o vírus. Até aproveitando a oportunidade, a gente destaca que a doação ela não tem risco nenhum para o paciente quanto à contaminação da doença ou transmissão dela. A gente está tendo todos os cuidados necessários para preservar a saúde dos nossos doadores. Crislaine, mas existe todo um protocolo de segurança. Sim, que foi adotado aí desde que surgiu essa pandemia. Sim, muitas coisas foram alteradas pela situação da pandemia. Uma delas tem relação ao nosso atendimento. Então, a gente precisou reduzir um pouquinho a carga horária, fazendo com que menos pessoas circulem no Hemocentro durante o dia. E com isso, a gente está trabalhando também por meio de agendamento. Agendando a sua doação, a gente consegue garantir esse distanciamento social também. Como é que é feito o agendamento? Pelo site do Hemosc, pelo telefone? Isso mesmo. O agendamento pode ser feito dessas duas formas, tanto pelo nosso site, www.hemosc.org.br, ou também pelo nosso telefone, 3222-9800. Aqueles grupos que habitualmente faziam doação, continuam fazendo? Até empresas, por exemplo? Infelizmente, também tivemos essa perda aí, né? A gente tinha mobilização, sim, de muitos grupos que vinham, né, motivados por instituições, por igrejas, mas como a gente ficou um bom tempo sem poder ter esse transporte coletivo das pessoas que vinham, principalmente de outras cidades, né, que vinham em grupos, isso também foi algo que prejudicou. Está sendo retomado aos poucos, né, essa vinda de pessoas em grupos, mas ainda não é o que a gente conseguia, né, o que a gente gostaria que fosse. Crislaine, nestes 8 meses de pandemia da Covid-19, qual foi o momento que acendeu a luz vermelha no Hemosc, onde o estoque baixou consideravelmente? Olha, Minoso, infelizmente, durante toda a pandemia, a gente teve as luzinhas vermelhas acesas, pelo menos para uma tipagem especial. Assim, a gente sempre esteve, durante todo esse momento, com alguma tipagem em necessidade especial. Infelizmente, a gente não conseguiu, nesse ano, manter os estoques ideais. Foi um ano bem complicado mesmo. Assim, hoje, né, nessa semana aí, nós estamos com 4 tipos de sangue com estoque em alerta. Então, vem sendo realmente um período muito complicado para os hemocentros. Qual é o tipo de sangue que é difícil de encontrar doador, por exemplo? Os mais difíceis são as tipagens negativas, né? Nesse momento, a falta está em O negativo, B negativo, mas como o nosso número de doadores, num geral, com esse aumento do número de casos, ele diminuiu, consequentemente diminuiu também o número de doações dos tipos de sangue positivos, o que também nos preocupa bastante. Então, O positivo e A positivo também estão em falta dos nossos estoques. Isso eu falo em nível estadual, não somente aqui na nossa região. No dia 25, que passou agora de novembro, a data é lembrada como o Dia Nacional do Doador de Sangue. E aí, aproveitando a semana também, em épocas passadas se fazia campanhas nesse período para incentivar a doação. Agora é para conscientizar que esse é um gesto necessário. Sim, a gente aproveita essa data, né, para parabenizar as pessoas que já doam. É bem importante a gente valorizar esse gesto das pessoas que já realizam a doação. Então, já fica aqui o nosso parabéns a todos os nossos doadores, né, que estão assistindo. E também é um momento de a gente conscientizar novas pessoas para que se despertem para a realização desse gesto, né? Um gesto tão importante, tão necessário. Então, a gente está aproveitando esse momento da Semana do Doador para trabalhar também essa conscientização sobre a importância. É um gesto humano, um gesto que salva vidas. Salva pelo menos de 3 a 4 vidas a cada doação. Sim, porque a doação, às vezes, é o quê? 1 litro de sangue? Não, menos? Muito menos. A gente coleta de cada doador de 400 a 450, mais ou menos. Menos de meio litro? Então. E repõe muito rápido no organismo. Então, só que esse meio litro, esses 450 gramas, né? É isso? ml. Né? ml. Essa quantidade, ela é dividida. Esse sangue doado serve para
para tantas outras situações, né? Isso, todo o sangue coletado, ele passa por um fracionamento. A gente separa esse sangue nas suas partes, em hemocomponentes diferentes. Então, por isso que cada doação pode salvar de 3 a 4 vidas, porque existe esse fracionamento que a gente faz do sangue após a coleta. Então, nunca vai para um paciente só, né? Então, eu estou doando para uma pessoa. Não, sempre a gente vai fracionar e sempre vai ajudar mais pessoas. Agora, para quem nos assiste e que talvez despertou lá o interesse em ser doador, qual é o procedimento e como deve fazer? Sim, para realizar a doação, infelizmente, não são todas as pessoas que podem, né? Existem alguns critérios e impedimentos para doação. Esses critérios e impedimentos, eles são pensados para a gente poder prevenir a saúde do doador, porque com a doação ele não pode se prejudicar, e também para a gente prevenir a saúde do paciente que vai receber esse sangue, para que não seja transmitido a ele nenhuma doença, nenhum vírus. Então, existem aí alguns impedimentos e alguns critérios. No nosso site pode ser consultado todos esses critérios e impedimentos, mas basicamente a pessoa precisa estar bem de saúde, né? Não ter nenhum sintoma de gripe, resfriado, ela precisa estar se sentindo bem, precisa estar bem alimentada, bem hidratada, pesar mais de 50 quilos, não ter realizado nenhuma cirurgia ou uso de medicamento recentemente. E aí sim ela pode passar pelo processo, né? Lá também passa por uma avaliação antes de doar para saber se pode ou não. Mas qualquer dúvida tem no nosso site. Assim, é feita toda uma triagem uma avaliação, anterior à doação, né? Isso, o doador passa por um processo antes da coleta, e aí um deles é, então, uma entrevista, né? A gente chama de entrevista, onde vão ser feitas ali algumas perguntas e vai ser avaliado a situação de saúde do doador para verificar se ele pode ou não doar. Agora, existe também um limite de idade? Até 69 anos pode fazer a doação. Completando 70, aí não pode mais. E pode doar a partir de 16, mas jovens com 16 e 17 aí só precisam estar acompanhados do responsável legal por serem ainda menor de idade. Essa situação muda de homem para mulher ou não? Não, é a mesma faixa etária. Para ambos. A única coisa que muda de homem para mulher são alguns impedimentos relacionados à gestação, a questão de anemia também muda um pouquinho de homem para mulher, mas o que muda de homem para mulher é o período entre uma doação e outra. Então, homens podem doar mais do que mulheres. Homens podem doar a cada 2 meses e fazer 4 doações no período de 1 ano. Nós, mulheres, como tem a questão de perca do período menstrual, então a gente acaba tendo menos sangue no organismo. Então, a gente doa a cada 90 dias, 3 meses, e a gente pode fazer, no máximo, 3 doações por ano. Crislaine, tem alguma contraindicação doar sangue? Na verdade, para o doador não prejudica em nada, né? A não ser que ele tenha algum problema de saúde. Por isso, então, vai ser realizada essa avaliação. Se for feita a avaliação e verificado nesse momento que a doação não tem risco para o doador, então não vai ter realmente nenhum risco e o processo vai ser bem seguro. Tem a avaliação, tem a doação e depois tem um lanchinho. Tem um lanchinho, é bem importante, é necessário, além de ser saboroso, né? Nessa semana do evento, a gente conseguiu parceria com alguns supermercados, padarias, e ainda oferecendo um lanchinho especial para os doadores. Então, ele é bem necessário após a doação, porque depois de doar, a gente precisa fazer realmente essa reposição dos nutrientes e, principalmente, ingerir bastante líquido após doar. Eu quero reforçar o horário, né, de doação, o Hemosc, localizado na Vila Nova, né? E tem estacionamento também, que é fundamental. Sim, bem importante. O Hemocentro fica, então, na rua Teodoro Holtrop, fica bem pertinho do terminal de ônibus da Proeb, do Corpo de Bombeiros. O nosso estacionamento, o acesso é pela rua Joinville, então existem 2 ruas, né, ali com a Geral Antônio da Veiga. E o nosso estacionamento, sim, ele é bem amplo, né? Pode ser estacionado e tem acesso ao Hemocentro por ali também. Como ponto de referência, né, só reforçando a Praça do Estudante. Praça do Estudante também, que fica próximo. Legal. Sábado também? Então, nosso horário de atendimento mudou um pouquinho agora na situação da pandemia nesse ano. Então, a gente está fazendo atendimento segundas, quintas e sextas, das 8h15 às 16 horas. Todas as terças e quartas, a gente estende um pouquinho o atendimento no final do dia, então a gente atende das 10 da manhã até as 18h30 e todos os sábados das 8h15 às 11 horas. E agora, para o final de ano? Porque logo estará aí o Natal, estamos na virada, né, de 2020 para 2021.
Já se tem um cronograma de trabalho no Hemosk? Porque Sim. sangue é algo necessário sempre, né? Vem mais um desafio por aí, né? Final de ano, as pessoas acabam tendo mais compromisso com isso, o tempo fica mais curto para realizar atividades extras, né? Como a doação de sangue. Então, já fica o nosso convite para esse período do ano. No final do ano, nosso atendimento vai se estender até o dia 24. Fechamos apenas dia 25, 26 e 27. Mas na segunda-feira, 28, retomamos e atendemos até o dia 31. E aí fechamos apenas 1, 2 e 3, que é sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira retomamos novamente. Nesses 30 segundos que restam, por favor, reforce o convite para quem já é doador continuar com esse belo gesto e quem não é, incentivá-lo a ser. E muito importante essa oportunidade. Para os nossos doadores, né? Para quem ainda não realizou pelo menos 2 doações nesse ano, para que possa fazer até a finalização do ano, né? E para quem ainda nunca doou, realmente é um gesto simples, tranquilo. As pessoas podem ficar tranquilas quanto a esse processo e que com certeza vai salvar muitas vidas, né? Então, às vezes as pessoas têm um pouquinho de medo, vai doer e tudo mais, mas se a gente for pensar na pessoa que está lá no hospital, são muitas picadinhas que ela vai receber num período curto e o sangue vai realmente fazer com que ela se recupere mais rápido e ela possa sair dessa situação o mais breve possível, né? Então, a gente vai poder beneficiar muito a pessoa que for receber. Muito obrigado, hein? A gente que agradece. Conversei com Crislaine Ebel Godós, ela é coordenadora de captação de doadores do Hemosk aqui em Blumenau. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Comunidade. A todos, um grande abraço e até a próxima.